Salve, salve pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. E com 5 minutinhos de atraso, mas assim, por uma coisa muito especial, né? E principalmente hoje que a gente preparou um bate-papo muito interessante, eu e a professora Renata, né, que vai tratar ali a respeito da testagem de capacidade técnica. Eu tenho um pensamento, ela tem outro, e vai render demais essa nossa live. Espero a interação de vocês também. Deixa eu adicionar a minha querida amiga e professora Renata aqui na live. Bem-vinda, professora Renata. Tudo bem, querida? Obrigada. Pensei que você estava com medo de brigar comigo hoje, não estava demorando. Eu estava apanhando aqui do celular para poder fazer funcionar esse negócio. Hoje você já está a fim de brigar, então tá criando treta com eles e Tô vai ter nada. treta comigo hoje. Hoje eu tô super zen. Hoje é um dia que eu já estou para entrar de férias. Olha, Então, agora eu fiquei com inveja. eu quero aproveitar também, antes da gente entrar no assunto, que aí mandar um abraço para todos os meus amigos do Notórios e também ao pessoal alunos da pós-graduação, da nossa pós, Renata, que está também participando do primeiro seminário de compras públicas lá de Porto Alegre. Né? Eu pude ver alguns instantes ali do seminário via YouTube, que ele é presencial, mas teve algumas cotas vendidas via YouTube, e está sendo um congresso fantástico, né? E eu acredito que cada vez mais o povo está mais interessado em falar de licitações. E olha que detalhe interessante, Renata, lá tinha vários fornecedores. Então os fornecedores estão interessados em aprender, né, como a melhor forma de estar interagindo com a administração para ter a administração pública como cliente. E hoje a gente vai trazer a cereja do bolo, que é a parte do atestado de capacidade técnica, né, que para mim separa, né, os meninos dos homens, né? Os homens dos meninos ali. Então é muito interessante isso. Olha, Vai ter também, né, falando em seminários de contratações públicas e com o fornecedor, aqui em Manaus, em maio, nos dias 5 e 6 também, vai ter o segundo congresso, né, que a VAP está promovendo, e vai ser muito interessante porque vai ter também a feira para poder congregar, né, também ter os expositores, né, e então vai ter tanto a administração, o público, né? Como vai ter essa interação com o fornecedor também. Então vai ser um momento muito bom. E eu vou passando conforme vai chegando, né? Mais perto. E agora vamos entrar no nosso tema da treta hoje, do atestado de capacidade técnica. Eu queria, antes de passar a bola para você, para saber a sua opinião, já fala assim, porque muita gente ali, a gente fez uma enquete no nosso grupo, né? Ó, o Willas aí, boa noite. As pessoas que estão no nosso grupo, que daqui a pouco vão estar entrando aí também, algumas pessoas na enquete eu perguntei, né? Quem já tinha o atestado de capacidade técnica, quem tinha mais ou menos, mas ainda precisava organizar melhor, e aquelas pessoas que nem sabiam o que era. E algumas pessoas falaram que não sabiam o que é. Então, só voltando um pouquinho para a gente trazer um pouco. Falou em treta, eu tô aqui. Que já pegou a pipoca, então hoje vai ter briga aqui. Online, mas vai ter briga. E aí, pra quem. a do perrengue também, viu? A hora que você É. do O perrengue. perrengue, o perrengue você vai gostar também, porque lá no canal do YouTube a gente já tá lá, né? Já tem vários episódios da série que a gente gravou sobre perrengue na licitação. A gente é bem engraçado. Então, e traz muito conteúdo também, de uma forma mais leve, mais engraçada. Então, o que acontece? Para quem não sabe, o atestado de capacidade técnica é um dos documentos que são pedidos em licitações quando dá habilitação. Então, a pessoa participa, né, do processo, e para participar ela precisa, o edital exige uma série de documentos e dentre eles o atestado de capacidade técnica. A provocação então assim, ele de todos os documentos, por quê? Os outros documentos que são o contrato social, as certidões, são documentos, né, o balanço patrimonial, enfim, cada um tem suas especificidades. O Carlos nem está aqui hoje para o meu trava-língua, mas tudo bem. Cada um tem as suas características. Só que
O atestado de capacidade, digamos assim, o atestado de capacidade técnica, ele tem toda uma regulamentação, como os outros, e tem as suas características específicas. A treta que eu estou propondo para o Bruno aqui é o seguinte: pode a administração, se o fornecedor vai entregar produtos, bens, pode a administração exigir no edital que essas pessoas já tenham um atestado de capacidade técnica? E aí, para fazer logo uma ressalva, 99,9% dos editais, tirando os editais de dispensa, né, os avisos de contratação, que são da dispensa, eles exigem, mesmo que seja fornecimento de bens, de produtos e não prestação de serviço, eles exigem o atestado de capacidade técnica. E não vou adiantar minha opinião, vou ver com o Bruno os fundamentos que ele traz para que a administração, o lado de lá do balcão, possa exigir o atestado de capacidade técnica para o fornecedor que vai entregar os seus produtos. Ou seja, lá no grupo mesmo, tem uma empresa que vende vassouras, que é até aqui de Manaus. Para vender vassoura, precisa de atestado de capacidade técnica, Bruno? Eu entendo que pode ser exigido. Vamos lá. Né? Já falei o que eu entendo e agora eu vou justificar o porquê disso. Quando a gente fala em atestado de capacidade técnica, a gente está falando da fase... Olha, nosso querido amigo Oswaldo está aqui. Seja bem-vindo, Oswaldo. Oswaldo já está em São Paulo, já em ponto de bala para o encontro de notórios que vai ser só no sábado. Um menino que é seguro, viu? Esse daí ele vai morrer de velho. Um grande amigo. Quando a gente fala em atestado de capacidade técnica, né, a gente está falando da fase de habilitação. Né? Já foi superada a questão a respeito do objeto que está sendo listado. Então, assim, quando eu vejo e tem uma galerinha que pensa igual eu, por isso que tem esse monte de editais que prevêem a possibilidade da exigência do atestado de capacidade técnica para fornecimento de produtos, né? É justamente pensando na capacidade operacional da empresa. Diferente, né? O pessoal não pode confundir o atestado de capacidade técnica para o produto. Não existe atestado de capacidade para o produto. Esse produto é bom, né? Ele tem... Não. O atestado de capacidade técnica é para a empresa que fornece o produto, independente do produto que seja. Então, vamos pensar a questão de mobiliário. Né? Até existe um vídeo... Mas vai no meu exemplo da vassoura. Vamos para a vassoura. Uhum. Tomara que ela esteja assistindo aí. Isso. Vamos falar sobre vassoura. Então, a vassoura de varrição de rua. Olha, a gente sabe que essa vassoura de varrição de rua, por mais que a nossa colega tenha uma fábrica e o produto dela é de excelente qualidade, inclusive ela já mandou os vídeos para a gente ver a produção dela, né? A gente sabe que o desgaste dessa vassoura é muito maior do que uma vassoura comum de casa. Por quê? Porque em casa, varreu ali e acabou. Aí essa vassoura ela vai ficar varrendo, né? O servidor vai ficar varrendo o dia todo com ela. Então, assim, ela dura, e já ouvi dizer que às vezes essas vassouras duram uma semana. E aí você tem que trocar ela. Então, assim, a quantidade de troca, de substituição do produto, não é porque o produto é ruim, não. É porque os ruins você troca a cada 2 dias. Esses bons, você vai trocar uma vez por semana ou a cada 15 dias. Por quê? Porque você está o dia inteiro varrendo com ela. Né? E varrendo asfalto, varrendo concreto. Então, assim, o desgaste natural dela é um desgaste maior. Então, vamos pensar assim, gente, não é qualquer empresa que consegue fornecer essa quantidade para varrer uma cidade toda, né? Dentro desse volume. E assim, a gente tem que pensar também, a Ivy e o Danilo Falcão. Danilo, grande abraço, querido. A gente precisa conversar. Olha,
e que vai estar fornecendo ali para aquele ente. E não só para ele, porque ela vai ter outros fornecedores. Então, assim, ela tem que ter um estoque, ou se ela for uma fábrica, ela tem que produzir muito para ter essa questão de substituição. Ela conseguir manter, fornecer isso em quantidades durante a execução do contrato. E a gente lembrando que um contrato desse pode ali durar até 5 anos. Né? Então, assim, é muita vassoura. Muita vassoura. Tá. Calma. Não, calma que eu quero só fazer um parêntese. Eu não vou entrar ainda na minha justificativa, eu quero saber o seguinte. Beleza, você tocou num ponto aí. Ela tem que demonstrar que ela precisa entregar. Como que o atestado de capacidade técnica? Porque o atestado de capacidade técnica vai dizer que ela já forneceu, né, uma quantidade, pelo menos 50%, vamos dizer assim, do objeto. É isso? Não. Né? 50%. Não, vai dizer que ela tem condições, porque o argumento ela precisa entregar. Só que ela precisa, o atestado de capacidade técnica vai dizer que ela prestou um bom serviço, no caso, que ela entregou o produto, 50% da quantidade. Ou seja, se ela a administração. Demais que isso. Pois é, se a administração está pedindo 1.000 vassouras, ela tem que provar que ela tem capacidade de entregar 500. Não que ela tenha um atestado de capacidade técnica, que os atestados somados fazem com isso. E eu vou chegar no meu ponto, mas era só uma colocação. Eu já entendi a sua auspiciosidade aí. Mas é justamente nesse ponto, porque assim, não é só entregar 500 vassouras. É a forma que ela entregou as 500 vassouras, o prazo que ela entregou as 500 vassouras, a forma de que isso eu entendo que possa ser exigido. Porque se a empresa que estiver participando, ela não conseguir comprovar isso, ainda que seja uma boa empresa, eu corro o risco de ter uma empresa que não vai fornecer. Que vai chegar e falar assim, olha, não vai varrer rua porque não tem vassoura para entregar. Tá, mas assim... Dentro da logística, calma, a gente continua sendo amigo, quer dar o dedinho aqui, ó. Não sei se vamos continuar. Não sei se depois dessa live nós vamos continuar. A gente continua sendo amigo. Eu sou, e você me conhece, Renata, eu sou a favor e muito flexível para quanto mais fornecedores, melhor. Eu sempre fui a favor de fomentar a competição, né? Mas, assim, a licitação não pode ser um fim em si mesmo. Eu preciso sempre pensar em garantir o serviço ou a política pública que está ali sendo implementada. Então, dentro desse universo, e pensando nesse universo... o amor da minha vida entrou. Beijo, amor da minha vida. Chegou na hora certa para brigar. Chegou na hora certa. A Renata quer brigar comigo, viu? Então, é justamente pensando nisso que, olha, se eu tenho a cidade toda para ser varrida, né, o serviço de varrição ali, o serviço de varrição, muitas das vezes ele é terceirizado, mas com o fornecimento dos EPIs e de todo as vassouras, saco de lixo, os carrinhos lá, as lixeiras, tudo fornecido, geralmente é fornecido pela administração, né? Os insumos são fornecidos pela administração. Eu preciso garantir isso, até porque para que eu não tenha a empresa ali que foi contratada para fazer a varrição, o servidor disponível para fazer a varrição e a empresa simplesmente fala assim, eu não tenho vassoura para te entregar. Então é por isso que eu entendo ser possível legalmente a exigência de um atestado de capacidade técnica nesse sentido. A palavra agora é toda sua para me contrariar, né, abalar a nossa amizade, né? Mas assim, vamos ver se até o final da live a gente vai brigar, ou a gente vai chegar no consenso, ou a gente vai deixar em aberto para continuar essa discussão. Não, mas eu acho interessante que depois cada um que estiver assistindo a gente, ou que venha a assistir a gente, dê a sua opinião. Olha, eu sou da turma do Bruno, não, eu sou da turma da Renata. Para entender... Olhem bem o que não pode...
E não pode levar assim, ó, não, eu vou votar no Bruno porque eu sou amigo do Bruno. Não. Ou da Renata porque eu sou amigo da Renata. Não é isso, Não, não. em mim pode sim, viu? Brincadeiras à parte. Então, vamos começar do início. Como você falou, muito bem falou, o que acontece? Na habilitação, lá está bem claro, né? Desde a Constituição, se a gente pegar a lei, vamos falar agora da legalidade. Que é, e aí a gente vai, eu quero, assim, vamos tentar abordar as 3 camadas como você fez. A questão da legalidade, se tem realmente a previsão, se pode ou não pode exigir. Olha o Willas dizendo, cuidado que a baiana é brava. Se tem na legislação, quais seriam os fundamentos jurídicos para isso? Isso é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, realmente, a administração precisa, né, ter condições de avaliar que aquele, porque qual é o objetivo da habilitação? É comprovar que ele, e da qualificação técnica, ele comprovar que ele consegue executar. E estritamente é isso, é comprovar que ele consegue executar. O atestado de capacidade técnica já é uma outra, na minha concepção, já seria uma outra coisa, um outro instituto. E, por fim, como que a gente pode resolver isso? Porque a própria lei, no meu entendimento, ela traz algumas situações que você pode usar alguma documentação para ter essa comprovação, para mostrar e que não é o atestado de capacidade técnica. E aí, eu vou dizer por quê. O que acontece? Quando você vai ter, na minha opinião, a lei, ela traz que a habilitação são os documentos necessários e suficientes. Olha a Márcia dizendo que a mulher tem sempre razão. Olha aí, toda a vida. Esposa tem sempre razão. Pois é. E eu também. Pergunta, chamo. Aqui, ó, o Marcos está lá com os meninos. Chama, tenho sempre razão. Eu estou sempre coberta de razão. No casamento é isso, né? Tem uma pessoa que está sempre errada e a outra sempre certa. E a certa é a esposa. Então, voltando, para eu não perder meu foco de argumentação. A lei, então, ela diz isso. Os documentos necessários e suficientes. Então, esse é o parâmetro que a lei traz baseado na Constituição. Quando a gente vai lá para o 67, em momento nenhum, o artigo da qualificação técnica, ele fala de produto. Ele só fala de serviço. Então, por isso, eu entendo que legalmente não pode estar no edital. O atestado de capacidade técnica, na qualificação técnica, no edital, não pode exigir isso. A administração, aí eu vou concordar com você, a administração ela pode exigir que o fornecedor demonstre que ele tem capacidade de entregar, ela pode e deve, porque nós sabemos que é uma política pública, não é um fim em si mesmo, e por todos os fundamentos que a gente está falando de uma política pública realmente. A gente não pode ficar com a rua sem ter esse serviço, no caso, né, no nosso exemplo da vassoura. Só que a título de comprovação, inclusive para não ferir a competitividade, porque o que acontece? Quando você tem uma empresa, no caso da fábrica, até menos, porque você consegue vender em escala maior. Mas trazendo para o nosso exemplo da vassoura, digamos que ela tivesse só uma loja de vassoura, a fábrica de vassoura até que seja. Ela vende ali no dia a dia, ela não vende uma quantidade grande de vassoura. É óbvio que provavelmente durante o mês dela, ela atinge essas vendas, né? 500 vendas de vassoura. Só que não é um fornecedor. Ela não tem como conseguir, a não ser que cada pessoa, pessoa física, eu vou lá na loja dela, eu compro uma vassoura. Aí eu faço a testagem de capacidade técnica. Ela me vendeu uma vassoura de qualidade. Aí você vai lá. Então, assim, ela teria que ter, e isso é inviável para uma empresa, quase 500 atestados. Entendeu? Eu entendo esse... Então não tem como. Aí eu vou trazer um exemplo real que eu tenho vivenciado, apesar de que a administração não me respondeu ainda. Eu já questionei, mas eu não tive o retorno da administração ainda. Eu tenho uma cliente que ela comprou franquias. E uma das franquias é de brinquedo, né? De livros e de brinquedos. Ela comprou agora em dezembro. Ela não tem atestado de capacidade técnica, entendeu? E tem dezenas de oportunidades. Aí, eu acho que a Bárbara ainda está assistindo a gente. A Bárbara lá no grupo falou: mas ela pode começar participando de dispensa. Pode, é uma estratégia. Tem alguns clientes que fazem isso. Começam participando de oportunidades menores da contratação direta para depois irem para contratações maiores, participarem porque já sabem que exige.
Só que esse é o ponto, porque do mesmo jeito que a licitação não é um fim em si mesma para a administração, né? Também não pode ser para o fornecedor. Então, ela não pode, o processo não pode ser mais importante do que o princípio da competitividade. O processo, inclusive, e na minha opinião, a 14133, ela traz outras opções que você pode comprovar. Entendeu? Então, assim, você pode fazer um balanço, digamos, de não é balanço o termo, mas assim, uma apresentação do estoque. Do patrimonial, né? Como, não um balanço patrimonial, mas assim, você pode fazer aquela planilha de estoque comprovando, né, a quantidade de saída de um material. E isso comprova para a administração que você tem capacidade de entregar. Comprova que durante aquele que você tem um estoque de tanto e que você consegue, através desse documento, dessa documentação e da quantidade de vendas, você consegue comprovar que você tem aptidão para executar o que foi contratado, que esse é o objetivo da qualificação. Ou, esse é o objetivo da habilitação, desculpe. Esse é o objetivo da habilitação, não é o fim em si mesmo. Eu quero pedir documentos porque eu quero. Não, se justifica. Por quê? Porque eu quero saber se você vai me entregar realmente. Eu preciso de 1000 vassouras. Você vai conseguir me entregar? Não, mas eu produzo só 10. Realmente não. Mas se eu consigo comprovar através de outros documentos, que não o atestado de capacidade técnica. Então, o edital, eu concordo, a administração ela pode exigir um documento capaz de demonstrar a aptidão para entrega, mas não um atestado de capacidade técnica nos moldes, nos modelos que a gente trabalha hoje. Essa é a minha opinião. E aí, por isso que eu quis trazer na discussão, por quê? Porque para mim existem 2 debates aqui. O primeiro, que legalmente não existe a possibilidade de prever. E aí, para quem não é da área do direito, tem que saber que a administração ela só pode fazer o que está previsto em lei. E não está previsto em lei exigir atestado de capacidade técnica para o produto. Não está ali. E, então, essa é uma argumentação que foi o objeto, inclusive, do meu questionamento, foi esse. E aí depois até a gente combina de eu trazer, caso a administração responda, eu trazer a resposta deles em relação ao questionamento e a justificativa também, né? Porque é obrigada a justificar. E a questão da alternativa que a própria lei, né? No sentido dela, inclusive de ser uma lei mais eficaz, mais eficiente, traz disso. Falei demais. Passo a bola de volta para você. Te convenci? Não. Corte aqui agora. Corte aqui. Mas são Por que não? vistas e esse debate, a gente está brincando, não, cada um tem realmente essa opinião, mas doutrinadores têm essa mesma opinião. O primeiro, né, que a Renata traz é o princípio da legalidade, em que para fins da administração é diferente do civil, né, que o civil ele pode fazer tudo que a lei não proíbe e a administração só pode fazer o que ela está autorizada em lei. Né? Esse é um ponto, um ponto, mas lembrando que, né, o fato da 1433 não prever expresso o atestado de capacidade técnica para fornecimento de bens, né, salvo quando a gente falar sobre proposta técnica, que ali tem produtos para fins de proposta técnica, né? Então, assim, teria uma roupagem do ponto de vista de legalista para esse ponto, mas, assim, a Lei 14.130, a Lei 14, vamos ser mais íntimos dela, eu gosto de trazer essa intimidade, até para não ficar, né, falando... Ela traz 22 princípios sobre o artigo 5º, que a gente conseguiria colocar essa questão do atestado em qualquer um não, em vários dos princípios que está ali, né, inclusive para fins de sustentabilidade, né, que é um tema que eu gosto muito e meu querido amigo e professor Oswaldo, que está assistindo aqui, odeia,
Né? Inclusive no evento que a gente fez na Bahia, ele me interrompeu minha fala e falou: eu odeio, mas não é porque eu odeio a sustentabilidade, eu odeio que ela esteja na 1433, porque hoje o país não reflete esse pensamento para ser implementado numa lei como a 1433, teria que ser um outro tipo de política pública. Né? Assim como a gente traria várias discussões sobre a questão do egresso, a questão, né, da política pública das mulheres que sofrem violência doméstica, ser contratadas, seriam temas para outras lives que são extremamente interessantes e de cunho social. Eu vejo, né, que a 1433 ela traz vários elementos, né, e existe vários textos a respeito disso que corroboram para fins de você exigir, né, uma roupagem até do ponto de vista constitucional quando a gente fala da supremacia do interesse público, né? Então, só do ponto de vista da legalidade, aí a gente pode entrar num exercícios de hermenêutica, porque quando a gente fala do ponto de vista de legalidade, é um dos princípios que está ali no artigo 5º, né, e também no artigo 27, 37 e 21 da Constituição. Mas quando a gente faz valoração de princípios, só por isso a gente teria que trazer uma aula de hermenêutica aqui, porque um princípio não pode sobrepor ao outro, né? A gente tem que fazer essa ponderação. Eu também penso que a questão de ver o licitante, né? Olha, tudo bem, não é porque ele não tem o atestado, porque ele começou agora, ou porque a empresa só vendia para o varejo e não... Ó, você até travou, porque tá falando, tá sendo contra mim, até travou. Ah, é que você é baiana, né? Você deve estar fazendo algum trabalho para mim. Tô brincando, gente. Eu adoro os baianos. Inclusive, conheci a Bahia esse ano, fiquei apaixonado pela Bahia. Como que é um pessoal receptivo, agradável, fantástico. Quero voltar muitas vezes para a Bahia. Eu realmente, de verdade, a Renata sabe disso, eu falei para ela, né? Eu adorei a Bahia. Falou nada, falou mal da gente, entendeu? Porque ele tá indo contra mim aqui. Eu falei mal de você. Então, Se você tá. falar mal, inclusive posso chamar o Marcos para falar mal junto. Ele não é doido? Ó, Mas, ó, agora... então, calma. Não, que você trouxe a Constituição, o artigo 37. Ó, o pessoal já, que não entende do direito já tá quase dormindo, não sabe nem o que é hermenêutica, eu não sei nem escrever isso. Vou dizer assim para você, olha só. No 37 está lá dizendo que a exigência é restrita à comprovação. Sim. Da finalidade. Então, mais uma vez, eu te digo, não precisa votar. Permanente, entrega das vassouras, Renato. Sim, só que acontece que você pode usar uma série de elementos, uma série de Mas documentos. você não deixou eu terminar. No próprio artigo 67 aqui, que vai trazendo a questão dos atestados, ele traz essa exceção. Que não necessariamente precisa ser o atestado. Mas olha, a Viviane aí deu boa noite. A Viviane é grande amiga do Notórios. Essa menina... Tenho certeza que ela concorda comigo e não com você. Vamos fazer uma enquete? Eu quero. Quem concorda comigo e quem concorda com o Bruno? Na própria lei ela traz isso, que não necessariamente por meio de atestados, mas por outros documentos hábeis para comprovar essa situação exigida. Então, assim, eu entendo que o edital que exija isso, ele tenha que trazer também esse dispositivo em aberto, que a própria lei traz, né, de outros meios de comprovação. Que aí a gente tem a questão da nota fiscal, a gente pode exigir Sim, mas seriam 500 notas fiscais? Não.
elementos que comprovem do mesmo jeito. A forma que vai ser, ela tem que ser objetiva, ela não pode ser subjetiva, né? Então, a forma que a administração achar, e agora eu não consigo fazer um raciocínio tão fechado para a gente fechar esse edital a respeito de vassouras, né? Mas existem outros elementos e a própria nota fiscal é um elemento de comprovação para esse fim. De repente, se tratando de poderia ser um projeto, poderia ser outros documentos hábeis para comprovar isso, que tem que ser realmente definido no edital de forma objetiva. Não dá para deixar, olha, é o atestado ou outro elemento, e aí o pessoal vem divagando ali, né, como se fosse o Raul Seixas, né, falando, olha, não é desse jeito, precisa ter critérios objetivos. Você gostou mesmo da Bahia, né? Oi? Gostou mesmo da Bahia. Não, gostei demais da Bahia. E assim, a própria lei traz essa outra forma. E a gente sabe que como eu já disse, não quero ser repetitivo, a gente tem que pensar, né, na forma que a administração consiga atingir o objetivo dela, que é o fornecimento dessas vassouras, né, a respeito de atingir toda a cidade ali para fim de variação, que nenhum ponto seja prejudicado, que nada seja afetado ali, né? Então, esse interesse público é muito maior do que o interesse do particular, simplesmente, ainda que ele tenha elementos para isso, mas que não consiga comprovar nesse primeiro momento, por isso que existe, olha, começa pela dispensa, começa tentando vender para uma empresa grande que vai comprar uma grande quantidade, que tem um pátio maior ali e tudo mais, né? Então, assim, a gente sabe disso. A mesma coisa acontece, né, a gente sabe disso, principalmente quando se exige balanço patrimonial. A discussão é muito parecida para esse ponto. Não, eu concordo. Tanto que foi quando a Bárbara falou no grupo, o que eu falei para ela? Eu concordo, eu não vou brigar. Quando você está assessorando o fornecedor, quando você está treinando o lado de cada balcão, digamos, do fornecedor, é óbvio que você não vai ficar brigando, né? Isso aqui é uma discussão para a gente chegar. A minha intenção qual é? Desde quando eu comecei, né, com esse caso concreto, é chegar numa solução que seja muito boa e eficiente para os dois lados, que é sempre o nosso propósito, né? Esse diálogo para a gente chegar numa solução que atenda bem os dois lados no seguinte sentido. Claro que tem a supremacia do interesse público, mas você falou, são 22 elementos. Pode começar pela dispensa. Se a pessoa já tem o atestado, eu não sou a favor de dizer assim, não, eu até estava conversando com uma pessoa hoje sobre isso. Se você já tem os atestados, obviamente, e pede o edital, entregue os atestados. A gente não tem que ficar discutindo isso. Eu defendo que a MEI não é obrigado tributariamente a ter balanço, mas a lei de licitação exige. Então, ponto, tenha o balanço para participar de licitação. Só que aqui, você falou de 22 princípios que a gente pode usar e não só. E aí, como se só houvesse da legalidade. Não é verdade, porque a gente tem da ampla competição, que é um princípio basilar da licitação. A gente tem a questão da eficiência, que é um princípio constitucional também, além da legalidade. Então, existem vários princípios que a gente também pode usar para ver o outro lado. Então, e aí a própria lei trouxe, só que todo o artigo ali, ele trouxe em relação a outros documentos para que você comprove. A gente está fazendo um exercício para poder encaixar ali, do mesmo jeito que encaixa a exigência do atestado, na minha opinião. Por quê? Ali é para demonstrar a sua expertise. Tanto que ele cita através de certidões, certificados. Então, essa, né, para a lei, o que é o fundamento que a lei, a orientação legal é essa, não é para qualidade, porque realmente, como você falou,
Tem outras formas que você pode comprovar a qualidade. Por exemplo, em relação ao café, você tem os laudos. Então você coloca, você quer um café hoje de uma qualidade melhor, que sempre era pegadinha, né? E hoje não precisa mais ser, porque você consegue ter uma série de exigências no edital para que o produto seja de qualidade. Isso para mim é questionável, entendeu? Tem como fazer isso, mas a minha questão é exigir como fazem. Só tem um edital, sem nenhuma justificativa, e só ali, qualificação técnica, atestado de capacidade técnica, de pelo menos 50%. Não tem isso na lei. Você copiou um artigo que não existe, não está na lei. Não, eu concordo contigo, porque assim, eu entendo que no próprio estudo técnico preliminar, no estudo técnico preliminar não, desculpa, que não é parte do estudo técnico preliminar, mas sim do termo de referência, vira a justificativa da exigência da qualificação técnica. E aí eu não falo nem para fins de fornecimento de produtos, mas até para fornecimento de bens, até para prestação de serviços, né? Eu entendo que tem que ter uma justificativa técnica porque que eu estou exigindo aquele atestado de capacidade técnica e principalmente quando eu for eleger a parcela de maior relevância. Né? Por que eu estou elegendo aquele item ou aqueles itens? Até porque qual é a parcela de maior relevância da vassoura? Não, eu entendo que para fins de fornecimento é a parte da logística, né? Não é o objeto em si, mas é a execução contratual. Mas é isso, você não comprova isso. Se eu conseguir, digamos, vamos fazer assim, eu consigo, cada cliente que vai na minha loja, não vou botar que cada um comprou uma vassoura, cada um comprou 5 vassouras, vamos dizer assim. Então, vamos dizer, eu não sou muito boa em matemática, vamos dizer, foram 100 clientes. Eu consigo 100 atestados de capacidade técnica. Beleza. E aí eu junto lá. Eu não tenho capacidade de entregar, porque eu não entreguei de uma vez. Eu não entendi esse seu raciocínio. Entendeu? Eu não entreguei. Então eu tenho lá como comprovar que eu vendi 500 vassouras, que é a metade. Só que eu não tenho como comprovar que eu entreguei. Então, o atestado de capacidade técnica, ele não vai atestar o que a administração precisa. Ele vai complicar a vida do fornecedor que vende, que faz pequenas vendas ali. Entendeu? Vamos dizer assim, tá me faltando, não sei se é varejo, eu sempre confundo atacado ou varejo. Mas que faz pequenas vendas unitárias, vamos dizer ali. No varejo. E aí, no varejo. Como é que você vê? Eu vendo no varejo, eu vou comprovar o meu volume de vendas. O atestado de capacidade técnica, ele não tem aptidão para comprovar isso. Esse é o meu ponto. É por isso que eu falo logística, né? Eu tenho que comprovar que eu entreguei tantas, ou a metade, né, do que eu exijo, naquele prazo, numa entrega única. E não de forma Aí é impossível, porque mesmo que você tenha uma fábrica, você pode nunca fazer uma venda nesse, porque só para administração pública você vai fazer uma venda nesse volume. Para o particular, você não vai fazer uma venda assim, uma quantidade tão grande. E aí, você que abriu a empresa agora, você não participou ainda, aí você é obrigado a ter que participar de dispensa. Não tem lógica. Não é esse o fim da lei. Não tem lógica. Para mim, não faz a menor. Não tem lógica, porque não tem como comprar. lado. Hã? E você está do outro lado. Não. Para a administração também não tem, porque eu posso te apresentar, entendeu? Vários atestados e ali na hora eu posso não conseguir te entregar por N motivos, porque eu posso. Ah, beleza. 100 pessoas vieram na minha loja, cada uma comprou 5 vassouras. Olha aí, eu já vendi 500 vassouras. Não vai entregar. Ou vai? Entendeu? A ideia não é essa. A ideia é o atestado ele falar da logística. Eu entreguei em tal ponto, eu não entreguei no balcão, eu entreguei em tal ponto, tantas vassouras de uma única vez. Hoje, no dia, teve aqui uma enchente, eu entreguei para 500 pessoas. Num dia, eu entreguei 500 vassouras. Não no balcão, no local. E assim funciona, e assim funciona até para serviço. Né? A lógica de se pedir para serviço é isso. Que eu construí tanto em tal local, com tanta... Porque você não vai no local. Não é assim, não é a sua atividade não faz você ir lá. A pessoa que vai na loja, na sua loja e compra.
você tá ferindo, inclusive, isso, a questão dos pequenos. Porque o pequeno, então, ele não pode participar, porque ele Pô, nunca vai fornecer um volume desse, eu acho que ele entendeu? pode. Ele Claro que pode não. ser testado, inclusive, particular. Sim, eu estou dizendo que ele não vai fornecer, ele não vai ter essa logística, porque ele não vai ter essa comprovação, porque ele nunca vai conseguir vender. Conseguiria. Mas esse a gente vai deixar aberto para o pessoal. Tá. Poxa, nem eu me convenci, nem você se convenceu. Tá dando certo. Não, não. E eu exigiria atestados tranquilamente, dependendo do objeto ali, que possa, o atraso dele me causar um problema muito grande de política pública. Então, eu não sou a favor do direito administrativo do medo, eu assumiria o risco e exigiria esse atestado, inclusive, tranquilamente para responder uma representação, alguma coisa em vez de Tribunal de Contas. Porque uma das coisas que a gente precisa sempre ter em mente é a questão assim, não dá para agir com medo. E isso não é por conta da vassoura, porque a Renata pensa de um jeito, o Bruno pensa de outro. O que a gente precisa ter sempre em mente é que hoje existem várias administrações que estão agindo de acordo com o direito administrativo do medo. Né? Olha, eu não vou exigir isso porque vai ter representação, eu não vou exigir isso porque vai ter impugnação, eu não vou exigir isso e aí de repente recebe qualquer coisa. Eu não estou falando isso por conta da vassoura, por conta do produto, por conta do atestado de capacidade técnica, mas é justamente pelo medo de tentar exigir, de querer, mas se eu fizer um descritivo assim, eu vou... Mas aí a gente já vai ter que fazer outra live para a semana que. Antes com a Camille, para a gente lançar o curso, a gente já vai fazer uma live. Porque assim já tem o outro lado. Tem edital que tem exigências absurdas. E aí a E Constituição pede. é isso. É Pois só... é. Então tem os dois lados. Eu não estou querendo dizer, Rei, a respeito das exigências no sentido de direcionar. O que eu quero dizer é o servidor. Porque hoje a gente sabe que, e principalmente com a 1433 ficou muito claro que não é o menor preço. Aquela ideia de se colocar qualquer descritivo ali, eu vou comprar caneta, e coloca, é caneta esferográfica. Acabou. Da cor azul, caneta esferográfica da cor preta. E aí vem qualquer uma. Né? Hoje a gente sabe que não é mais o menor preço. Né? Hoje a gente trabalha muito em questão do valor. E o valor não é o que você paga, é o que você recebe. Eu ouvi isso da professora Sara hoje, eu achei fantástico. E é justamente isso. Então, quando a gente cria exigências no sentido assim, de descritivos, sem direcionar a marca, sem eleger, mas assim, que eu eleja produtos, no plural, de qualidade, quando eu exijo algumas certificações, igual você falou, da questão do café, quando eu coloco uma série de barreiras no sentido não de vedar o licitante, mas de vedar o produto ou serviço ruim. Então, eu não estou vedando o licitante, mas estou vedando o produto ou serviço ruim. Uhum. Isso é essencial para a administração. E é isso que eu estou tratando agora. Não, eu não estou falando de vedar o licitante, mas vedar o produto ou serviço ruim com bons descritivos, com elementos dentro do... Por quê? Porque se criou um direito administrativo do medo em que, não, mas se eu colocar isso vai me dar problema. Aí se, não, eu vou sofrer um mandado de segurança, eu vou sofrer uma representação no Tribunal de Contas. Por quê? Mas no dia a dia a gente vê o contrário. Uma descrição exacerbada, inclusive que não tem a ver com o objeto. Às vezes, muitas vezes, a pessoa não entende, então pede uma coisa. Inclusive, a gente até já tratou disso, né? Eu falei disso há algumas lives atrás aí, que o produto, a administração compra um produto e depois fala, mas não veio a câmera embutida, que são essas telas de apresentação, que inclusive a Dani, né? Uma grande amiga, ela vai participar aqui, já participou do antigo
congresso, vai participar de novo. E ela vende muito para órgão público e às vezes não faz a descrição correta, mas não para menos, entendeu? Não exige, porque quer pagar o menor preço, mas sem especificar direito e acaba comprando, né, gato por lebre. Mas não é isso. Hoje que não fuja do nosso tema, não, tá? Porque hoje a gente vai falar do atestado. Que hoje nós estamos falando da administração cobrar o atestado para quando não tem necessidade. Não é esse o tema. O nosso tema hoje é realmente a empresa boa ter os atestados e ela montar o seu portfólio de atestados para que, quando for exigido, ela tenha isso já para ela não ter que sair correndo de última hora. Agora sim. Agora a gente concordou. Né, tem que montar, tem que fazer, né? Juntar os atestados, sempre pedir, colocar ali, inclusive pedir para a administração. Quem sabe a gente até faz um bônus desse, né? De mostrar como é que faz aquele pedido ali. É simples, não é uma coisa tão complicada. Como pedir para a própria administração depois que você presta o serviço. Olha aí, concordamos, já fizemos as fases. Mas assim, porque assim, hoje o tema assim, é o atestado para a pessoa se destacar. Então, eu entendo que a pessoa, a militante que se destaca é aquela que foi preparada, né? E para isso que a gente dá as capacitações, os treinamentos, as mentorias, justamente para isso, para que ela não deixe o atestado para a última hora, para que ela monte o acervo dela e ela se destaca. Né? E essa empresa organizada, ela vai se sobrepor a uma empresa desorganizada. E já pode começar e já pode participar, não precisaria, né? Sim. Mas é isso que eu defendo. Eu falo isso para todos. Você já tem o seu acervo, ótimo, entendeu? Porque isso vai abrir, porque as oportunidades estão aí. Agora, o nosso dissenso é só que assim, eu quero participar dessa oportunidade e eu não posso, e eu entendo que essa restrição é indevida, você entende que ela é devida, mas que é necessário, não é assim, porque é indevido, eu também não vou fazer, porque pode ser, e aí esse é o que eu acho que deveria, pode exigir. Eu não acho que não pode, como você falou. Você pode exigir, porque você tem que exigir bons produtos, não é porque é a administração que é para comprar coisas ruins como era no passado. Não é assim, não é o menor preço, é a contratação mais vantajosa. Então você pode exigir. Eu só não acho que seja o atestado de capacidade técnica para isso. Entendeu? Tem uma outra forma de você comprovar. Mas que você tem que comprovar, tem. E o bom fornecedor, ele vai fazer isso. Ele vai ter documentos hábeis para comprovar que ele tem condições de entregar. E hoje, cada vez mais, a gente vê os fornecedores se preparando para isso, cada vez mais profissionais, né, nesse ponto de vista, que eles entenderam que essa burocracia que existe para a administração não é uma burocracia ruim, é uma burocracia que veio para, inclusive, garantir direitos deles. Separa o bom do ruim. Entendeu? Mais ou menos, porque assim, a gente tem inúmeros exemplos de fornecedor que às vezes não fica em primeira colocação, em segunda, fica em quinto, em sexto, até eu já tive uma situação de 14º e que ele conseguiu ganhar justamente por ter a documentação, justamente por ter os atestados de capacidade técnica. Então, assim, eu concordo com você que, assim, já falando do fornecedor, é exatamente, eu não acredito que deve haver essa polêmica, essa discussão aqui, é só para a gente apimentar o negócio. Mas, assim, entendo, não é para ficar discutindo, é como o balanço patrimonial. Ai, mas a lei não exige. Eu sempre discuto com os contadores, mas a lei não exige. Sim, a lei tributária não exige, mas a 1433 exige. Então, assim, eu quero muito participar. Eu quero muito participar dessa licitação. É uma ótima oportunidade para mim. Mas a lei não exige, no meu entendimento, um atestado de capacidade técnica. Tá, mas você tem? Tenho, então apresente. Porque se não tiver problemas de apresentar, entendeu? Essa discussão é só para trazer, vamos dizer assim, outras oportunidades, botar luz sobre outras formas de que a administração, tanto a administração pode colocar no instrumento dela, né, ali, para o administrador, para o fornecedor, como o fornecedor pode tentar, né, através do pedido de esclarecimento e tudo mais,
e ali sugerir que haja, né, a inserção de outros documentos que sejam aceitos, porque é uma forma, inclusive, né, quando está ali, quando não tem essa justificativa que você trouxe, que é importante sim que haja a descrição bem feita e a justificativa de por que vai exigir, então a administração, o fornecedor ele pode questionar, tá? Vocês só colocaram atestado de capacidade técnica de 50, não colocaram a logística, não colocaram como é, só 50% da quantidade. E aí, eu posso comprovar através de um balanço, que não é o termo assim, através de análise de estoque, de vendas e de entrega, comprovar que já houve uma entrega pontual nesse sentido, então eu já consegui fazer entregas parceladas, mas que no total atendem. Então, assim, essa é a finalidade para a administração e atende os dois lados. E aí a gente volta a ser amigo. Olha aí. E até porque, para a administração pública, quando a empresa pega o atestado e ela cumpriu os requisitos, a administração tem que fornecer o atestado. Diferente do particular, se ele falar, não vou emitir, não vai emitir o atestado. Né? E, de repente, você teve vários clientes muito bons ali que te dariam, em tese, um atestado e a gente sabe que também no particular eles têm medo. Eu vou dar um atestado? Essa empresa vai usar esse atestado para quê? Né? Então, existe isso também. E é justamente que eu vejo que a lei traz essa oportunidade de outras comprovações justamente para suprir uma dessas possibilidades. É lógico que a gente trouxe essa discussão, foi para apimentar, foi até em tom de brincadeira aqui nós dois, né? Mas é justamente nesse sentido, porque no dia a dia o pregoeiro ou o agente de contratação vai sofrer isso, e a empresa também, né? A empresa falando, olha, por que você está exigindo esse atestado? Ele vai comprovar o quê? E o pregoeiro, o agente de contratação, da mesma forma. Olha, eu estou exigindo porque eu quero isso, isso e isso. Então, esse debate, por mais que a gente trouxe num tom mais de brincadeira, para justamente não ficar uma coisa pesada, é justamente isso, né? Porque é o dia a dia do pessoal. E muitas das vezes o licitante ele vai ter a razão, porque aquele atestado foi feito por conta de um copia e cola que estava no modelo passado, né? Ele nem deveria estar ali. Infelizmente, a gente vê isso muito. E também pode ser de uma forma que aquele licitante espertinho vem com esse migué e fala assim, não, você não pode, mas... E realmente ele é importante. Então a gente tem os dois lados da moeda, né? A gente sabe que na administração pública, assim como tudo no direito, quando você pergunta qualquer coisa para um advogado, ou para um juiz, ou para um promotor, a resposta sempre do operador do direito é depende. Depende. Depende do quê? Porque vai depender do caso concreto. E para fins da administração pública, a gente sabe que todo ato administrativo tem que ser motivado. Então, assim, se ele não foi motivado, é extremamente legítimo que o licitante questione, ainda que ele vai ser motivado tardiamente. Olha, eu fiz isso, eu não motivei, mas vou motivar agora que é por conta disso. Essa exigência por esse problema, por conta disso. Ao mesmo tempo que, de repente, um ato que foi motivado, ele também, não necessariamente por conta daquela motivação, ele esteja legitimado para ser válido. Ele pode ser declarado inválido ou até mesmo não ser mais conveniente e ser revogado. Então, é importante esse diálogo entre a administração e o licitante, eu acho extremamente salutar, mas a gente tem que lembrar que cada caso é um caso. Agora eu estou começando a concordar, essa parte eu concordo. Sim, eu não posso simplesmente falar assim, não, pode exigir, então eu vou exigir para todos os fornecimentos, né? Quando eu não... E nem o contrário, né? E ao mesmo tempo, não, ó, eu também não vou exigir para fornecimento nenhum, né? E de repente, eu tenho o querido Wellington aqui, ó. Meu querido, você pode participar quantas vezes você quiser,
O Wellington, grande amigo. Não apareceu para mim. Para mim também não apareceu, não. Acho que foi só o susto dele ali de entrar ao vivo. De repente ele já está ali, né, tomando o vinho dele hoje e aparecer ali ele tomando uma taça de vinho. Pois é, mas aí exatamente, e por isso que é tão importante, como a gente sempre fala, a capacitação dos dois lados, inclusive assim, essa questão que é a que eu bato, de um edital não ser igual para tudo, porque não tem necessidade. Então, existem produtos que, no meu entendimento, podem sim dispensar, porque não está ali na lei. Então, inclusive, essa justificativa pode ser usada pela própria administração para não exigir, ou para exigir, conforme a lei, inclusive, outros documentos para comprovar. Sim. Isso aí para uma discussão como a gente está trazendo mais aprofundada. Mas a regra é sempre o melhor, a coisa mais simples. Ter o seu acervo, fazer a sua documentação toda certinha, atualizada, para poder participar e sair em vantagem, porque ainda é uma grande vantagem. Ter toda a documentação redonda, hoje, é a maior vantagem para o fornecedor que quer ganhar uma licitação. É ter a sua documentação redonda. Não é ter o menor preço. É estratégia da documentação. Até porque os nossos clientes têm toda a documentação e eles pedem a habilitação de quem não tem. Exatamente. Isso aí é verdade. Exatamente. Voltamos agora à nossa verdade. Nata, a gente já estourou todos os nossos prazos aqui de live. Foi uma aula, eu adorei. Eu adorei. Quase até me convencendo. Não tô não. Eu adorei também, eu achei que foi por mais que o pessoal possa ter achado que a gente tenha brigado aqui, que ficou uma cena extremamente caricata, vamos dizer assim, né? E que fugiu um pouco da parte pedagógica ou Não, mas para mim foi uma aula e eu gostei muito da sua aula. Quase você me convenceu. Mas é interessante até porque, assim, a gente tem todo tipo de público. A gente tem quem é da administração, a gente tem os fornecedores, a gente também tem grandes amigos aqui que são extremamente conhecedores do assunto assistindo a gente, né? E a gente trocando essa experiência legal. Então, assim, gostei demais. Eu acho que hoje foi uma das lives mais interativas que a gente fez. Eu adorei isso. E é importante que... Hoje eu até deixei você falar. Viu? Muito. Se a gente fosse cronometrar aquele tempo de bola, tempo de... né, como é que chama? Quem ficou mais tempo com a bola, você hoje ficou mais tempo do que eu. Sim, não, eu preciso comemorar. Isso está errado. Preciso comemorar isso, porque geralmente numa live que a gente faz de 40 minutos, que hoje já extrapolou isso, já está dando 1h05, mas numa live de 40 minutos, geralmente eu falo boa noite e aí é você que fala. E eu falo tchau no final. Até a próxima. Vamos ver ainda, mas não percam, dia 19, a gente vai ter uma grande surpresa para vocês. Excelente, excelente. E também, né, lembrando que a gente vai ter a live com a professora Camille, que fez o lançamento do livro dela hoje. Depois eu vou tentar... Mas é essa do dia 19. E eu vou tentar achar o cardzinho dela para postar também para quem tiver interessado no livro, de repente começar a seguir ela e encomendar o livro dela. Principalmente para quem for MEI, né, é extremamente... a gente recomenda a leitura desse livro. Gente, fiquem com Deus. Nata, obrigado pela parceria. Eu que agradeço. Eu vou pensar se eu vou fazer as pazes com você. Não, é bom fazer porque Jesus falou, né, pra gente perdoar os amigos e os inimigos. Mas não, às vezes os amigos não colaboram. Tchau, gente. Fiquem com Deus.